Fatos e mistérios. Um lobisomem em meu quintal. O relato que compartilho a seguir me foi contado pela primeira vez, quando eu ainda era uma criança, e se refere a uma experiência pela qual passaram os meus avós, os pais da minha mãe, na década de 60. Eu me lembro com riqueza de detalhes de toda a história, a qual ouvi por mais de uma vez até chegar em minha adolescência, e sempre que a escutava ficava bastante impressionado. Eu adorava ouvir as histórias contadas pelos meus avós, muitas sobre a vida na roça, de quando eles ainda moravam em uma pequena cidade no interior da Paraíba, com seus 12 filhos. No entanto, o que mais me fascinava era ouvir sobre as experiências inexplicáveis que viveram juntos ao longo dos mais de seus 50 anos de casados. Segundo eles, não era raro que acontecimentos estranhos acontecessem naquela pequena região do interior nordestino. Dentre as mais impressionantes experiências que tiveram, ambos diziam ter testemunhado um acontecimento assustador no ano de 1968, o qual aterrorizou também toda aquela pequena região onde moravam na época, poucos anos antes de decidirem se mudar para a capital do estado com seus filhos, em busca de uma vida melhor. Nossa família tinha o costume de se reunir na casa dos meus avós em pelo menos um final de semana do mês, para um almoço, e em uma dessas ocasiões, durante as conversas em família que sempre ocorriam depois da sobremesa, meus avós relataram pela primeira vez aos seus netos presentes uma das experiências mais aterrorizantes que já tiveram em suas vidas, a qual envolveu a presença de um ser que hoje, pelas características descritas pelos meus avós, eu identifiquei como sendo um lobisomem. Infelizmente, não conseguirei reproduzir em meu texto o sotaque interiorano de meus avós, pessoas simples nascidas e criadas no interior e que possuíam um jeito de falar que nos deixou com muitas saudades. Então, vou contar a história conforme me foi narrada por eles, usando minhas próprias palavras, mas mantendo as informações dos acontecimentos conforme nos foi originalmente reveladas. O ano era 1968, e meus avós moravam em uma área rural de uma pequena cidade do interior da Paraíba, de onde tiravam seu sustento por meio do que produziam na roça e vendiam em uma feira livre da cidade. Eles plantavam diversos tipos de legumes, hortaliças e também criavam alguns tipos de animais, tanto para consumo próprio como também para venda, como galinhas, porcos e cabras. Esse era o modo de vida predominante na região. Naquela localidade, a maioria dos moradores obtinham o sustento de suas famílias por meio da venda do que plantavam e dos animais que criavam. Somente aqueles que moravam mais ao centro da cidade desempenhavam atividades diferentes como médicos, barbeiros e outros tipos de comerciantes, por exemplo. Certo dia, eles receberam no período da noite a visita de um dos seus vizinhos. Este os cumprimentou e perguntou se algum dos animais que criavam havia morrido ou desaparecido na noite anterior. Eles responderam imediatamente que não, pois haviam tratado dos animais naquele dia, e tudo estava na mais perfeita ordem. Foi então que o vizinho relatou que na noite anterior, durante a madrugada, tinha sido acordado pelo latido de seus cachorros e que, ao ir verificar o que estava acontecendo, encontrou a porteira de seu galinheiro aberta, bem como algumas de suas galinhas mortas pelo caminho. Disse pensar que aquilo tinha sido feito por algum cachorro do mato ou raposa,
mas que havia achado estranho o animal ter matado tantas galinhas. Disse ainda aos meus avós que tivessem a atenção redobrada com os seus animais, principalmente durante a noite, considerando que a proximidade entre as propriedades era motivo bastante para acreditar que aquele predador que havia atacado suas galinhas poderia também causar-lhes algum tipo de prejuízo. No decorrer daquela semana, meus avós ouviram na cidade relatos de que outras pessoas, em regiões próximas à sua fazenda, também tiveram seus animais atacados durante a noite. Então desconfiaram que aquele predador, mais cedo ou mais tarde, também atacaria os seus animais, considerando que eles eram uma das poucas famílias das proximidades que ainda não tinham tido aquela infeliz experiência. Decidiram então redobrar sua atenção durante as noites que se seguiriam. Alguns dias se passaram e nada de anormal lhes aconteceu. Também não tiveram mais notícias sobre o ataque a outros animais. Então pensaram que o animal responsável pelos ataques poderia ter migrado para uma outra localidade ou morrido em alguma das armadilhas preparadas pelos vizinhos. Cerca de um mês se passou sem qualquer nova ocorrência, até que a tranquilidade de meus avós foi abalada pelo retorno dos relatos de ataques e morte de animais nas propriedades vizinhas. Algumas pessoas que já tinham tido prejuízos nos primeiros ataques voltaram a ter animais mortos por aquele predador ainda desconhecido, mas desta vez aquele predador estava atacando animais maiores, como porcos e bezerros. Aquele comportamento se mostrava muito estranho, pois cachorros do mato ou raposas não costumavam atacar bichos maiores que galinhas, o que demonstrava que os novos ataques poderiam estar sendo cometidos por um novo animal, ou que desde o início aquele bicho se tratava de um predador maior como uma onça, o que poderia pôr em risco não só as criações de animais, mas também as crianças e adultos que moravam nas fazendas da região. Souberam então que alguns vizinhos haviam se juntado para rastrear o animal, e durante alguns dias e noites, armados com espingardas, buscas foram realizadas nas matas dos arredores das fazendas, mas nenhum rastro de onça ou animal de porte similar foi encontrado. Os ataques novamente cessaram e a rotina do lugar foi retornando, aos poucos, à sua normalidade. Após os estranhos acontecimentos, cerca de 3 meses já haviam se passado e o assunto já nem era mais tão comentado, quando um morador de uma das fazendas relatou, em um comércio da cidade, que na noite anterior havia se deparado com um animal estranho. Disse que retornava para casa em seu cavalo, por um caminho entre as fazendas e apenas iluminado pela luz da lua, quando avistou um animal enorme e negro em meio às plantações, e que logo percebeu que aquele animal, o qual possuía um brilho anormal em seus olhos, estava o observando. Pôs então seu cavalo a galope, de modo a sair o mais depressa dali. O relato não foi levado muito a sério pelos meus avós, pois o senhor que havia relatado aquela experiência costumava beber muito. Acharam que aquela história poderia ser apenas fruto de uma ilusão tida pelo homem, causada pela influência do álcool em seus sentidos. Mal sabiam meus avós que, na noite daquele mesmo dia, teriam uma experiência que marcaria para sempre suas vidas. Durante aquela madrugada, eles foram repentinamente acordados por um som alto de tiros. Alguns de meus tios e tias também acordaram, mas meu avô, de imediato, determinou que eles ficassem dentro de casa com a porta trancada e saiu rapidamente de casa com sua espingarda em mãos, acompanhado pela minha avó, na intenção de verificar o que estava acontecendo. Do quintal, os dois ouviram mais barulhos de tiros e logo perceberam que o som, agora acompanhado pelo latido de diversos cachorros, vinha da fazenda ao lado. Então logo imaginaram tratar-se de um novo ataque da onça, que meses antes havia deixado toda a cidade alarmada. Instantes se passaram, e então perceberam que o som dos latidos dos cachorros
estava cada vez mais se aproximando, indicando que alguma coisa estava sendo perseguida em meio às plantações e que a propriedade de meus avós estava em sua rota de fuga. A noite estava bem iluminada, pois era noite de lua cheia, então meu avô se pôs a acompanhar aquela movimentação com sua arma em punho preparado para atirar naquele animal caso ele aparecesse por ali. De forma súbita, do milharal localizado ao lado de onde meus avós aguardavam, surgiu correndo sob suas 4 patas um animal cuja aparência os deixou totalmente apavorados e surpresos. Meu avô, que esperava pela aparição de uma onça, nos disse que nunca passaria por sua cabeça sequer a desconfiança de que um tipo de animal com aquela aparência poderia existir, pois aquele bicho era diferente de tudo o que ele já havia visto em toda a sua vida. Meu avô descreveu a criatura como sendo uma espécie de cachorro do mato enorme e de pelos negros, que possuía olhos amarelos brilhantes, um grande focinho, orelhas enormes e pontudas, bem como presas, as quais estavam bastante aparentes. Além disso, aquele animal exalava um cheiro extremamente fétido, muito parecido com o cheiro de carniça. Aquele animal, percebendo a presença de meus avós ali no quintal, cessou então sua fuga e olhou diretamente para os dois, os quais estavam a aproximadamente 30 metros de distância, e começou a encará-los com seus olhos amarelos e a apoiar-se em suas patas traseiras, ficando de pé e assumindo uma posição de intimidação. Foi neste momento que meu avô disse ter percebido o real tamanho daquele animal, que agora, de pé, aparentava ter mais de 2 metros de altura. Tomado pelo medo, meu avô lhe apontou a espingarda e então puxou o gatilho, desferindo um tiro no animal. Aquele bicho, ao ser atingido, soltou uma espécie de grito muito alto e apavorante. Neste momento, meus avós, completamente aterrorizados, disseram ter começado a se afastar, pois esperavam agora por uma reação agressiva daquele animal. Para a surpresa dos dois, ao invés de atacá-los, o bicho virou-se, acho que percebendo a aproximação dos cachorros, e continuou sua fuga em direção a uma mata, que ficava localizada nos fundos da fazenda de meus avós, a qual dava acesso a um rio. No dia seguinte, nas redondezas das fazendas e na cidade, já corria a notícia de que um grande e desconhecido animal havia sido atingido por disparos proferidos por aquele vizinho que morava na fazenda de onde meus avós tinham ouvido os disparos na noite anterior. De acordo com o que estava sendo comentado, o vizinho flagrou o bicho atacando um de seus porcos e, sob a luz da lua cheia, deu vários tiros no bicho, que saiu correndo e foi perseguido pelos ferozes cachorros do homem em meio às plantações. Meus avós preferiram não relatar a terrível experiência que tiveram na noite anterior, pois disseram não querer que seus nomes e o de sua família fossem parar na boca do povo. Também nos contaram que o acontecido foi por muito tempo o principal assunto discutido nas rodas de conversa na cidade, mas que com o tempo as conversas sobre o ocorrido foram diminuindo, até que o assunto foi completamente substituído por notícias relacionadas à eleição para prefeito, que aconteceria na cidade naquele mesmo ano. Depois de tudo aquilo, os ataques aos animais da região cessaram por completo, e aquela história ficou guardada como mais um dos acontecimentos estranhos que já abalaram aquela região, pois as pessoas que moram ali, naquela cidade, a qual eu visito de vez em quando, até hoje possuem muitas histórias estranhas para contar. Quanto ao animal, na opinião do meu avô, o bicho horripilante provavelmente morreu em algum lugar, devido aos ferimentos causados pelos tiros que levou, mesmo que seu corpo nunca tenha sido encontrado. Em nenhum momento, quando nos contaram a história, meus avós se referiram ao animal como sendo um lobisomem, talvez porque este termo somente foi popularizado bem depois daquela época, mas pela descrição que fizeram,
acho altamente provável que aquele animal se tratasse de um lobisomem. Meus avós nos deixaram saudades, e apesar deste relato trazer os acontecimentos de uma experiência aterrorizante pela qual eles passaram, fico feliz em compartilhá-lo com pessoas que tenham o interesse em ouvir. Tudo o que de alguma forma é relacionado ao sobrenatural me desperta muito interesse, e acho muito interessante que relatos de acontecimentos ocorridos há mais de 60 anos descrevam o avistamento de um animal com características tão semelhantes aos avistamentos que continuam acontecendo hoje em dia. Acho que isso demonstra que muitas das histórias que envolvem lobisomens têm sim um fundo de verdade, apesar de muitas vezes esses acontecimentos desafiarem a forma racional com que pensamos. Fico por aqui, mas gostaria de ler nos comentários a opinião de quem assistiu este relato. Concordam comigo quando identifico aquele animal como sendo um lobisomem? Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Caso vocês possuam relatos relacionados a lobisomens, não deixem de encaminhar ao canal. As orientações estão na descrição deste vídeo. Até a próxima.